ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores, trazei nossa bebida. O Senhor Deus jurou por sua santidade, eis que vem dias sobre vós em que vos levarão em ganchos, e a vossos descendentes em anzóis de pesca, e saireis pelas brechas cada uma atrás da outra, e sereis lançadas para Armon, diz o Senhor. Ide a Betel, e transgredi, em Gilgal aumentai as transgressões, e de manhã trazei vossos sacrifícios, vossos dízimos ao terceiro dia, e ofereceis sacrifício de louvores com levedo, e anunciai ofertas voluntárias, pois é assim que quereis, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Eu também vos dei bocas vazias em todas vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso eu vos retive a chuva 3 meses antes da colheita, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover, sobre um campo choveu, mas o outro campo sobre o qual não choveu, se secou, de modo que os moradores de 2 ou 3 cidades perambulavam até uma cidade para beberem água, mas não se saciavam, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Eu vos feri com ferrugem e doenças nas plantas, a multidão de vossos jardins e vossas vinhas, vossas figueiras e vossas oliveiras o gafanhoto comeu, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei entre vós a pestilência, à maneira do Egito, matei a espada vossos rapazes, e deixei que capturassem vossos cavalos, e fiz subir o mau cheiro de vossos exércitos até vossas narinas, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Transtornei alguns dentre vós, como quando Deus transtornou a Sodoma e a Gomorra, e foram como um tição escapado do fogo, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto assim farei a ti, ó Israel, e visto que te farei isto, ó Israel, prepara-te para te encontrares com teu Deus, porque eis que ele é que forma os montes, cria o vento, e informa seu pensamento ao ser humano, ele é o que torna a manhã em trevas, e pisa sobre as alturas da terra. Eu sou, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Ouvi esta palavra que eu levanto sobre vós, uma lamentação, ó casa de Israel. A virgem Israel caiu, não poderá mais se levantar, abandonada está sobre sua terra, ninguém há que a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade que enviou 1000 soldados sobrará com 100, e a que enviou 100 sobrará com 10, na casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me, e vivereis. Porém não busqueis a Betel nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal será levado em cativeiro, e Betel será reduzida a nada. Buscai ao Senhor, e vivereis, para que não aconteça que surja como fogo a casa de José, e a consuma, sem haver em Betel quem o apague. Vós perverteis o juízo em Absinto, e abandonam a justiça no chão. Ele é o que fez as Pleiades e o Órion, e torna as trevas em manhã, e faz escurecer o dia em noite. Ele chama as águas do mar, e as derrama sobre a face da terra. Eu sou é o seu nome. Ele causa súbita destruição sobre o forte, e torna em ruínas a fortaleza. Na porta da cidade eles odeiam ao que repreende, e abominam ao que fala com justiça. Portanto, visto que pisoteais ao pobre e tomais dele uma carga de trigo, assim edificastes casas de pedras lavradas, mas não habitareis nelas, plantastes belas vinhas, mas não bebereis o vinho delas. Pois sei que vossas transgressões são muitas e vossos pecados são grandes. Afligis o justo, e recebeis suborno, e negam o direito dos necessitados na porta da cidade. Por isso o prudente em tal tempo fica calado, porque é um tempo mau. Buscai o bem, e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco. Como dizeis, odiai o mal, amai o bem, e praticai justiça na porta da cidade. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do restante do povo de José. Portanto assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor, em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai, e chamarão o lavrador ao choro, e os que sabem prantear ao lamento. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei por meio de ti, diz o Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que quereis este dia do Senhor? Será trevas, e não luz. Será como se alguém fugisse do leão, e o urso se encontrasse com ele, ou como se entrasse em alguma casa e apoiasse sua mão à parede, e fosse picado por uma cobra. Por acaso não será o dia do Senhor trevas e não luz, uma escuridão sem claridade alguma? Eu odeio, desprezo vossas solenidades, e não aguento vossas reuniões religiosas. Ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de alimentos, não os aceitarei, nem darei atenção a vossas ofertas de gratidão de vossos animais cevados. Afasta de mim os teus muitos cânticos, também não ouvirei as melodias de teus instrumentos. Em vez disso, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Por acaso vós oferecestes a mim sacrifícios e ofertas de alimento no deserto durante os 40 anos, ó casa de Israel? Em vez disso, levastes as imagens de vosso rei Sicute, e de Quium, a estrela de vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Portanto eu vos levarei cativos, para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Ai dos que estão tranquilos em Sião, e dos que se sentem seguros no monte de Samaria, que são os príncipes da principal das nações, aos quais o povo de Israel vem. Passai a Calné, e vede, e dali vai para a grande
grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Por acaso são aqueles reinos melhores que estes, ou seu território maior que vosso território? Vós que pensais estar distante o dia mau, e aproximais o assento da violência. Eles se deitam em camas de marfim, e se estendem sobre seus leitos, comem os cordeiros do rebanho, e os bezerros de em meio do curral, cantam ao som da harpa, e inventam para si instrumentos musicais, como Davi. Bebem vinho em tigelas, e se ungem com o óleo mais valioso, mas não se afligem pela ruína de José. Por isso agora serão os primeiros a serem levados presos ao cativeiro, e o banquete dos que vivem no conforto se acabará. O Senhor Deus jurou por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos diz: eu abomino a arrogância de Jacó, e odeio seus palácios, por isso entregarei a cidade e tudo que ela tem ao inimigo. E acontecerá que, se 10 homens restarem em uma casa, mesmo assim eles morrerão. E quando seu parente vier para queimar os cadáveres, para tirar os ossos de casa, então dirá ao que estiver dentro da casa: há ainda alguém contigo? E ele responderá: não. Então aquele dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor, porque eis que o Senhor mandará, e ferirá a casa maior com quebrantamento, e a casa menor com despedaçamento. Por acaso correm os cavalos pelos rochedos? Pode-se arar ali com bois? Porém vós pervertestes o juízo em veneno, e o fruto da justiça no amargo absinto. Vós que vos alegrais por nada, que dizeis: não conquistamos Carnaim por nossa própria força? Diz o Senhor Deus dos exércitos: pois eis que eu levantarei contra vós, ó casa de Israel, uma nação que vos oprimirá desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá. E escreve ao anjo da igreja que está em Tiatira: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e seus pés semelhantes a um metal valioso reluzente. Eu conheço tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e tua paciência, e tuas obras, e que as últimas são mais que as primeiras. Mas eu tenho contra ti que tu deixas a mulher Jezabel, que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que façam pecados sexuais, e comam dos sacrifícios aos ídolos. E eu dei a ela tempo para que se arrependesse de seu pecado sexual, mas ela não se arrependeu. Eis que eu a lanço a uma cama, e aos que cometem adultério com ela, em grande aflição, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que investiga os rins e os corações, e a cada um de vós eu darei segundo vossas obras. Mas eu digo a vós, e aos outros que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram as profundezas de Satanás, como dizem: eu não porei outra carga sobre vós, mas o que vós tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer, e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e as dominará com vara de ferro, como vasos de oleiro serão quebradas em pedaços, assim como eu também recebi do meu Pai, e eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E escreve ao anjo da igreja que está em Sardes: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas: eu conheço tuas obras, que tu tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante, e firma o resto que está a ponto de morrer, porque eu não achei tuas obras completas diante de Deus. Então lembra-te do que tu tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Portanto, se tu não vigiares, eu virei sobre ti como ladrão, e tu não saberás a que hora eu virei sobre ti. Mas também em Sardo tu tens alguns poucos nomes, ou seja, pessoas que não contaminaram suas roupas, e andarão comigo em roupas brancas, porque são dignos. O que vencer, este será vestido de roupas brancas, e seu nome de maneira nenhuma riscarei do livro da vida, e eu declararei seu nome diante do meu Pai, e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que mima seu servo desde a infância, por fim ele quererá ser seu filho. O homem que se irrita facilmente levanta brigas, e o furioso multiplica as transgressões.